Boa noite, pessoal. Hoje teremos live de polissonografia com o Dr. George Pinheiro. Vamos lá, chegando. Vamos falar bastante sobre esse exame. O famoso exame do sono. Olá, Djalma, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos lá. Dr. George já entrou também. O som tá legal? Vocês estão me escutando bem? Oi, Jorge. Boa Oi, noite. Renata, boa noite, tudo bem? Boa noite, todo Tudo. mundo. E Tô você? bem, tô bem. Tá me escutando bem? Tudo certinho? Tô escutando bem. Você, tá me escutando? Tudo certo. Então vamos lá. Já vi que temos vários amigos em comum aí, né? E não Pelo é? menos, pelo Djalma, menos Djalma, o Aldo, enfim, Aldo. uma galera. Que legal, que legal. Um prazer. Queria primeiramente agradecer você que topou aí esse convite desde o início. É uma pessoa muito atuante aí na medicina do sono, muita gente tem um carinho enorme por você, e, enfim, desde a divulgação aí o pessoal está falando bastante. Então, estou muito grata da gente poder falar desse tema, que é tão interessante, que é tão nossa rotina, mas às vezes as pessoas, tanto que fazem o exame quanto outros profissionais de saúde, acabam sem entender muito como é que funciona. Então, quero agradecer estarmos juntos hoje. Imagina, eu que agradeço, Renata. Primeiro, parabenizar seu trabalho. Eu acho que esse tipo de ação que você faz, de levar informação, de democratizar conhecimento, isso é muito importante, né? Porque chega a todo mundo aí que às vezes não tem a oportunidade, né? Então, eu acompanho Verdade. seu trabalho e fiquei super feliz pelo convite e já parabenizo de antemão. Que bom, tamo junto. Então vamos lá. Queria que você começasse se apresentando um pouquinho, George. Tem um pessoal aí que me segue, talvez não te conhece tão bem. Fala um pouco sobre você, primeiramente. Você pessoal, você profissional, onde você trabalha e por que a medicina do sono. Essa é uma pergunta boa, então vamos lá para a origem de tudo, né? Bom, minha graduação em medicina foi pela Universidade Federal do Maranhão, onde eu morei 15 anos, né? E eu sou natural do Pará, mas meu pai foi transferido para o Maranhão e lá acabei terminando o ensino médio e fazendo a faculdade. É um lugar que eu sou paranhense, né? Pará e Maranhão, as duas coisas juntas, não consigo abrir mão de nenhum. E vim para o interior de São Paulo, para Presidente Prudente, onde eu fiz otorrino durante 3 anos, que também é um lugar que eu tenho extremamente carinho. E quando eu estava no R2, eu vi um curso de medicina do sono da Fundação Otorrino. E aquilo me chamou a atenção, né? Porque eu sentia, não sei se foi a sua mesma percepção, mas na minha residência, essa questão do sono, a gente não tinha nenhum tipo de ambulatório voltado para isso, então eu sentia que eu precisava me capacitar melhor. E eu vinha fazer eram 10 módulos, eu vinha mensalmente a São Paulo capital fazer esse curso e me apaixonei pela área e decidi fazer um ano adicional de residência nisso, né? E acabou dando certo, eu entrei lá na residência de 2014 da Faculdade de Medicina da USP. E foi um encontro assim que mudou minha forma de ser médico, minha forma de encarar tudo isso. E aí eu me apaixonei pela medicina do sono de vez, assim. E atualmente eu trabalho em 3 laboratórios do sono, é uma atividade que eu gosto muito. Então, eu trabalho no laboratório do sono do INCOR, no laboratório do sono do Hospital Oswaldo Cruz e do Hospital Rubem Berta aqui em São Paulo. E atualmente estou fazendo doutorado com o professor Geraldo Lorenzi, então o sono está ali no meu dia a dia realmente. E assim, foi um encontro que eu só tenho gratidão por esse destino aí que fez a gente se unir aí. Então, eu sou muito É feliz na área do verdade. sono. Que bom, é verdade. O sono nos faz médicos melhores e otorrinos, principalmente, né? Amplia Exato, mais nossa visão, né? Que legal. exato. E aí, então, vamos falar agora da polissono, né? O famoso exame do sono. Eu escuto muito isso e o exame do sono, que ele vê bastante coisa, mas também não vê tudo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, introduzisse um pouquinho sobre esse exame. O que é a polissonografia? Eu acho que tem algumas dificuldades que a gente profissional enfrenta. A primeira é quando a gente indica para o paciente esse exame, ele diz assim: peraí, eu vou ter que dormir fora de casa, cheio de fio. Então a imagem é a pior possível, né, Renata? E às vezes a É gente tem que verdade. desmistificar todas essas questões.
Então, o nome polissonografia, poli de muitos sensores, sono, o sono, né? E grafia é registro. Então, é um registro de várias variáveis, né? Diversas variáveis, variáveis, ficou meio redundante. Diversas variáveis durante o sono. E é uma questão que, assim, né? Eu não tive sono na minha graduação, acho que a gente é da mesma geração, acredito que É, é a mesma dificuldade. Então, é imagina verdade. para os pacientes, né? Eles sempre ficam em dúvida e dizem assim, ah, doutor, eu preciso mesmo fazer esse exame? Eu tenho que fazer? Então, assim, a polissonografia, a gente vai conversar mais adiante, que ela tem vários tipos, né? Mas é o exame que vai diagnosticar muitos distúrbios do sono. Quando eu falo Uhum. muitos, porque a gente tem a ideia que a polissonografia é o exame que vai diagnosticar tudo. Mas os Uhum. distúrbios do sono são mais de 80, né? E aí, às vezes, algum outro tipo, grupo de distúrbio do sono, a polissonografia pode até nos auxiliar, mas não é suficiente para fechar o diagnóstico. Mas, de uma forma geral, ela vai nos responder muitas dúvidas sobre o sono, principalmente a gente otorrino aí que atua muito na área dos distúrbios respiratórios, como a apneia, ela vai nos dar as respostas que nós precisamos para uma intervenção mais precisa e mais segura, né? Com certeza. É um exame que a gente pede bastante. Então, falando assim de uma forma geral também, mas quando pedir? Então, quando a gente tem os distúrbios do sono, o paciente está com alguma queixa de sono, dependendo do que ele tiver, a maioria dos pacientes vai acabar sendo submetida a esse exame, mas, e a partir disso, quais opções que a gente tem de polissonografia? Eu fiz uma enquete, inclusive, antes da nossa live, e eu acho que 30% das pessoas falaram que não poderia ser feito polissonografia em casa. E eu achei isso interessante, assim, essa visão, né, que a gente está tentando mudar com o tempo. Então, fala aí um pouquinho dos tipos de polissono e quando que a gente tem. Perfeito. A gente está passando por uma revolução na medicina do sono. Isso em nível mundial. Teve a Associação Brasileira do Sono, fez uma aula no ano passado que assim me impactou, que foi a aula do professor Capasso, que é um brasileiro, né, que está em Stanford. Nós Eu estagiei otorrinos, com ele lá em pois Stanford. é, olha só que todos nós conhecemos e admiramos, né? É um cara É, sensacional. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que ele disse o seguinte, olha, esse modelo atual de medicina do sono, de diagnóstico, ele vai mudar nos próximos 3 a 4 anos. Então a gente está assistindo todo esse processo, né? E lá em 2014, quando tive a oportunidade de conhecer o professor Geraldo Lorenzi, eu lembro uma das primeiras coisas que ele virou no início da residência, ele falou assim, gente, não foquem o aprendizado de vocês em polissonografia, mas em medicina do sono. Porque a medicina do sono é mais que polissonografia. Então a gente vê que a gente tem um exame completo, a gente vai ter para orientar melhor o raciocínio de todo mundo, nós temos quatro tipos de exames do sono, né? A gente tem um tipo 1, esse tipo 1 é realizado no laboratório do sono, com a supervisão de um técnico, e que a gente vai ver estágios do sono, parte respiratória, cardiovascular, tudo a gente consegue avaliar. É o exame mais completo que a gente tem, e é o que a maior parte das grandes cidades oferece aos seus pacientes. Dos anos para cá, a gente teve a possibilidade de realizar um exame parecido, adaptado, com equipamento portátil, né? Mas na casa do paciente, que aí é a polissonografia tipo 2. A tipo 2, ela também dá estágio do sono, mas o técnico ele vai até a casa do paciente, monta o equipamento e combina o horário no outro dia, né? Às vezes em outros países até o técnico pode ficar presente, mas não é o que costumeiramente a gente faz aqui no Brasil. E ele faz análise também de estágio do sono, a parte respiratória. E a gente tem uma outra modalidade de exame, que é o tipo 3. O tipo 3 ele tem uma questão muito importante, porque ele não vai avaliar os estágios do sono. Então, ele não pode ser pedido para tudo. Ele vai ser solicitado principalmente quando a gente tem uma desconfiança que tem apneia do sono, algum distúrbio respiratório. Então, ele é um equipamento portátil também, mas muito mais simples que o tipo 2. O próprio paciente leva para casa, monta em si mesmo. É um tipo de equipamento que eu uso muito no consultório e resolve muito quando a investigação, a queixa mesmo, é o ronco, a apneia do sono, a gente consegue ter boas sim. respostas. E a gente tem agora o tipo 4, que já é utilizado fora do país há algum tempo, mas até antes, sempre eu aprendi que o tipo 4 não se fazia diagnóstico, era apenas triagem, né?
E aí eu tive o desafio, o doutor Geraldo disse assim, Jorge, nós vamos validar um tipo 4 aqui no Brasil, você topa esse desafio? E aí eu entrei junto com ele nesse projeto e aí a gente fez a validação de uma oximetria para avaliar distúrbios respiratórios do sono, que pode ser utilizado para triagem e que pode ser utilizado também para o diagnóstico, a depender do que nós vamos encontrar. Então, nós temos essas 4 modalidades de avaliação hoje. E aí, quando que a gente pede, né? Eu sempre falo, porque quando o profissional pergunta assim, como que eu vou saber? Primeiro, você tem que conhecer a tecnologia. Você sabendo o que oferece cada exame, aí você vai dizer, bom, meu paciente sente tais sintomas. Aí eu vou ver qual que realmente vai abranger todos aqueles sintomas. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o que o paciente sente, a possibilidade dele fazer o exame, que também eu acho fundamental, porque às vezes a gente está numa cidade menor e aí não tem laboratório do sono e eu quero diagnosticar a apneia do sono, eu peço a polissono tipo 1 e fica inacessível para o meu paciente. Então, eu não vou conseguir resolver o problema dele, né? Então, a gente tem que pensar nisso, pensar também nas questões financeiras, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é um exame de alto custo, então a gente tem que pesar todas essas questões e buscar um equilíbrio. Então, de uma forma geral, a gente que, o otorrino que atua muito na área da respiratória, a gente tem possibilidades aí de andar por essas 4 modalidades, né? A depender dos pacientes. Mas sabendo o que cada exame pode oferecer, a gente consegue direcionar melhor a nossa escolha pelo método apropriado para aquele caso. E você falou até de cidade menor, é interessante, mas mesmo cidade maior, também tem uma saturação grande dos centros de laboratório do sono, onde às vezes a espera é tão grande, é um paciente que você precisa diagnosticar e ganhar tempo com ele no tratamento, então, dependendo do paciente, mesmo em cidades maiores, também é uma possibilidade interessante, né, Jorge? Na verdade, a gente sabe que o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, ele é muito longo ainda, infelizmente, né? E a gente sabe que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem o Instituto do Sono, que tem 80 leitos todas as noites funcionando, que é o maior centro, né? E a gente sabe que tem uma espera aí de pelo menos 40 dias aí para agendar um exame, tendo vários outros laboratórios também. Então, isso acaba sendo um problema de saúde pública, que a gente lida com uma doença que tem interface com diversas outras, com problemas de saúde sérios. A gente está tratando ali aquela hipertensão de difícil controle, a gente está tratando aquele diabetes que não está respondendo bem. E muitas vezes a piora do quadro ou a falta de uma resposta satisfatória pode estar num transtorno do sono não diagnosticado. E dados dos Estados Unidos mostram que cerca de 88, 89% das pessoas com apneia do sono não chegam ao diagnóstico. Isso é chocante. A gente tem que repensar os nossos métodos, né? Será que a gente está, às vezes, tendo muito preciosismo com o método e tendo dificuldade de se acessar? É como se, por exemplo, eu tivesse que fazer uma angiorressonância das coronárias para diagnosticar infarto em todo mundo. Então, é o melhor exame? É o melhor exame, que a gente consegue ver melhor todas as alterações, mas a acessibilidade pode complicar, retardar esse diagnóstico. E aí, outra frase também que me chama muita atenção é que quanto mais simples o método diagnóstico, mais a gente tem que pensar, mais a gente tem que conhecer a doença, conhecer a fisiologia, a fisiopatologia da doença, para a gente poder realmente estar seguro em conduzir isso. Então, a gente está passando como profissionais, a gente está olhando diretamente esse processo de mudança aí no diagnóstico. Primeiro, eu quero dizer que eu sou fã da polissono tipo 1, né? Na verdade, a minha atuação, grande atuação, de onde vem minha renda é da polissono tipo 1. Eu acho fantástico. Eu acho que, na verdade, os outros métodos, eles vêm para uma demanda que está reprimida e que a gente precisa abranger melhor isso, mas jamais a polissono tipo 1 vai perder seu espaço. Mas a gente precisa realmente facilitar esse diagnóstico e chegar até as pessoas. É interessante isso mesmo. E eu fiz até meu mestrado, concluí recentemente, e foi justamente sobre isso. Pesquisar como estava a medicina do sono nos cursos de medicina, que foi isso que você citou no início, que a gente teve essa deficiência, e hoje em dia as universidades já estão tendo a oportunidade de alguma forma, acrescentar, até porque a medicina do sono, como área de atuação, foi definida mais recentemente, comparando com outras áreas dentro da medicina, né? Então, tudo ainda, literalmente, é muito recente. E eu sinto
tanto entre os estudantes, mas principalmente entre os outros colegas médicos, profissionais de saúde de forma geral, essa dúvida em relação a se eles podem pedir polissonografia, qualquer médico pode pedir, eu vou fazer o que com esse exame se o paciente vier para mim? Então, assim, fica com medo de pedir, com medo de encaminhar. Então, fala um pouquinho para a gente, George, assim, oriento muito, e até meus colegas que eu trabalho juntos, né, dos cardios, aqueles que têm algum paciente que a gente tem comorbidades em comum, para pedir. E se tiver dificuldade, com certeza, manda para mim, mas ele já ganhou o tempo de fazer o exame, né? Mas, enfim, quando pedir, se qualquer médico pode pedir o exame. Essa sua dúvida, a sua colocação, na verdade, ela é fundamental, porque, primeiro, todo médico pode solicitar o exame de polissonografia. Então, você Ótimo. coloca lá a palavrinha mágica, polissonografia basal, você já está ajudando muito, né? Porque, às vezes, esse paciente, ele chega no consultório de um outro profissional, não especialista em sono, e aí é o que você falou, ele ganha tempo. Você já solicitando, porque aí fazendo, agendando, nem que ele volte depois, como o colega pode dizer, não, agora você vai pedir esse exame, você vai marcar com a doutora Renata, você vai voltar com ela. Então, ele já ganhou muito tempo, em vez de ele ir até você, para você solicitar. Então, todo profissional pode solicitar. A interpretação do exame, realmente, a gente não tem essa formação na graduação, então, às vezes, a gente pode ter algumas dificuldades de buscar mais informações do que realmente precisa. Então, é importante a gente entender isso que o médico pode pedir. Agora, uma questão que eu acho fundamental é que a gente trabalha com um público que tem risco alto e a gente precisa fazer também uma busca ativa, né? Então, se você perguntar se seu paciente ronca, se ele acorda cansado, você já vai ter um N grande aí de possíveis suspeitos para apneia do sono. E aí você já adianta a vida pedindo o exame. Então, um trabalho muito interessante do professor Luciano Drager, que ele avaliou pacientes da cardiologia do INCOR e ele viu que mais de 50% desse público tem apneia do sono. Em idosos, isso é bem maior do que os 33% que a gente conhece da população geral. Então, a gente precisa, como profissional, também fazer essa busca ativamente, porque os pacientes não sabem. Eles acham que roncar é super normal, faz parte da vida, é evolução natural. E não é, ele pode indicar um problema sério. Então, cabe a nós, a gente está buscando isso e fazendo essa busca ativa também. E aí, solicitar o exame, se você já solicita, o paciente já ganha muito tempo aí nessa busca desse diagnóstico, que nem sempre é tão fácil. É verdade. Eu tenho os residentes de psiquiatria que me acompanham lá no hospital, aqui no hospital universitário, e outros colegas que a gente tem essa parceria dos pacientes, e aí é interessante, porque depois que a gente desperta esse olhar, eu estou vendo a apneia em todo mundo, e é isso, é que a gente não tende a olhar, mas quando você passa a saber para onde olhar, aquilo se torna muito mais claro e você começa a ver mais frequentemente, como você citou, né? Essa história de ver a apneia em todo mundo é engraçado, porque a gente sabe os critérios de lupus, a gente busca hipertensão em todo mundo, e todas essas doenças têm uma prevalência muito menor do que a apneia. É verdade. Então, é um contrassenso, às vezes, a gente não procurar realmente. Porque se você procurar, você vai ver muito mais apneia do que você imagina. Tem apneia em muita gente, né? Às vezes aquele paciente nosso está esperando a consulta, está cochilando, está tendo até uns pequenos roncos ali e tem apneia. Então, o pai da gente, uma coisa que o professor Geraldo sempre fala, né? Se a pessoa da sua direita não tem apneia e a sua esquerda não tem, então possivelmente é você. E realmente, porque o trabalho aí epidemiológico brasileiro, que é o Epsono, mostrou isso, né? 1 em cada 3 pessoas. É muito frequente. É mais frequente que doenças que a gente tem programas específicos de saúde pública, como o programa Hiperdia, de hipertensão e diabetes. E a apneia está ali piorando tudo isso. Verdade, verdade mesmo. E não é incomum, você deve concordar comigo, tem até colegas que pedem a polissono e os pacientes se perdem também. Ele não sabe para quem ir, para onde mostrar, o que, ele faz com aquilo, e às vezes aquilo se perde e o paciente fica, às vezes, mais de ano com aquele exame parado. Às vezes por receio de tratar mesmo, dependendo do que as pessoas falam para ele, e às vezes porque não tem um norte, né? Então, a partir do colega médico que pede o exame, é interessante que ele encaminhe para um médico do sono para fazer uma melhor avaliação e conduzir esse paciente, e até mesmo um alerta para os pacientes, né, George, que a partir do momento que faz o exame ou que tem alguma suspeita, realmente procurar ajuda, não ficar esperando, né?
E na verdade, os colegas médicos, eles podem ter algum, na ausência de um especialista em medicina do sono, que pode não ter em algumas cidades menores, você pode encaminhar para o otorrino, para o pneumologista, para o neurologista, o psiquiatra, porque eles têm, na formação deles, o contato com isso, pelo menos para iniciar uma abordagem e tudo mais, né? Eu acho que essa questão do paciente que fica com o exame, e a gente vê isso muito, acontece porque o sono ele é negligenciado da sociedade de uma forma geral. Então a gente Geral, né? não consegue enxergar que tem problema relacionado ao sono. E às vezes o paciente abre lá, quando tem apneia, ele até se assusta, né? Porque ele olha, ah, é Uhum, apneia, eu vou parar de respirar e vou morrer dormindo. Aí ele vai buscando. uhum. Mas às vezes outros transtornos que estão ali, o paciente ele não, ele realmente fica mais tranquilo, achando que está tudo bem, às vezes não está. Então ele lê lá a eficiência do sono normal, ele diz, nossa, então eu durmo super bem, então nem vou voltar para o meu médico, eu não vou perder meu tempo com isso, né? E aí fica esse atraso, e muitas vezes o paciente começa a ter questões metabólicas de não tratar esse sono, e fica essa dúvida, porque realmente na população não se fala de sono, ou não se falava, né? Se a gente falar que a apneia do sono ela foi descrita nos anos 70, isso é muito novo. Uhum. Então, a gente Verdade. realmente tá vendo esse processo se desenvolver. Graças a Deus, o sono está mais na mídia, né? Muitos profissionais estão falando de sono. Isso está trazendo pessoas ativamente para o consultório, buscando, às vezes, até para não profissionais especialistas em sono, mas chegando e perguntando, doutor, eu ronco também, você acha que eu não tenho que fazer aquele exame do sono? Então, Uhum. muitas vezes isso tem ajudado e colaborado para diagnosticar um pouco mais precoce. Joyce, você falou de eficiência do sono, é uma curiosidade também dos pacientes em relação ao próprio exame, né? Às vezes, orientado a chegar, vamos dizer, às 7 horas da noite para o exame, nossa, mas eu não durmo essa hora. Aí, vai deitar que horas? O que é a eficiência do sono, que a gente chama só para as pessoas entenderem melhor, e para os pacientes entenderem também essa rotina dos centros de sono, que não dá para todo mundo chegar só na hora de dormir, porque é um exame que tem todo um processo para ser iniciado, né? Explica um pouquinho para a gente, João. É perfeita essa colocação. Então, de uma forma geral, os laboratórios do sono, eles têm uma organização, ainda mais agora da pandemia, estão organizando Aham, por horário de chegada, né, para evitar legal. aglomerações e tudo mais. Então, por que que eu tenho que chegar antes, né? Porque você vai ser recebido por um técnico, o paciente que vai fazer o exame, ele vai preencher um questionário, ele vai dizer como que foi o seu dia, né? Porque é importante isso na hora de a gente analisar o exame. Então, o técnico vai fazer a montagem de todo o equipamento. E tudo isso leva tempo, até ele ser conduzido ali para o quarto. Então, chegar muito em cima da hora pode atrasar e até atrapalhar o próprio exame, porque ele vai Uhum, existir pelo menos um tempo ali de 1 hora e meia para todo esse processo acontecer. Então, o ideal é que o paciente, ele respeite essas orientações do laboratório, chegue mesmo no horário estabelecido, para que ele tenha tempo até de tirar todas as dúvidas, né? A gente acabou não falando, mas existem também exames de polissonografia que são para terapia já, que é no caso fazer uma titulação uhum. de CPAP e tudo mais. E aí o paciente vai poder tirar todas as dúvidas antes disso. Então eu acho que ter essa orientação com relação a horário de chegada e os equipamentos é fundamental. E aí, desconhecer esse processo é que faz, às vezes, o paciente ter muito medo do exame, né? Então, é importante que a gente tirar esses mitos. Às vezes, quando eu peço o exame, eu pergunto assim, o senhor tem alguma dúvida desse exame? Já viu? Porque, às vezes, as referências são as piores possíveis, né? É Às vezes, verdade. às Os vezes traumas. ele olha a um vizinho, nossa, Deus me livre, aquele exame horrível. Na verdade, a gente sabe que eu já fiz 2 vezes polissono, então, assim, É, eu vou dizer que tem alguns sensores que são desconfortáveis, pelo menos foram para mim. O oxímetro é um, é, o eletrodo de verdade. mastoide me incomodou um pouco, mas não ao ponto de atrapalhar o sono, né? Então, é o exame mais completo e a gente precisa, em muitos casos, que seja essa modalidade. Então, o paciente chegar no horário vai ajudar bastante. E aí, aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho também das orientações que a gente dá para o paciente antes do exame, que, querendo ou não, vai ser uma noite, né, que ele vai se preparar para dormir naquele local, que é diferente. Então, no seu serviço, por exemplo, o que é que vocês orientam em termos de alimentação, de cabelo, dessas coisas? Porque, para quem não sabe, os sensores são colocados na cabeça, tipo um eletroencefalograma, para quem já fez esse exame,
fora outros eletrodos no corpo, né, George? Fala aí. É importante esse tipo de orientação, porque às vezes há pessoas que têm o hábito de usar cremes em cabelo, ou então tem apliques de cabelo, tudo isso pode atrapalhar na fixação dos eletrodos. Então, o ideal é que, primeiro, né, a pessoa vá, na maior parte dos laboratórios do sono, você tem que levar o seu pijama, sua roupa confortável, né, que seja uma roupa confortável mesmo, porque vão os sensores, então não pode ser nada justo, isso tudo vai atrapalhar. Você, durante o dia, evite qualquer bebida estimulante, então cuidado aí com a dose de café, você tenha cuidado também com o uso de refrigerantes, chocolates, que são bebidas que podem te causar estímulos e isso atrapalhar seu início do sono. Imagina que o laboratório já é um ambiente muito diferente. Então, tem algumas pessoas que, mesmo indo para um hotel 5 estrelas, elas não vão dormir tão bem. Então, É verdade. monitorizadas, isso pode ser um pouquinho mais difícil. Então, ter esse cuidado, tudo que possa te estressar muito. Então, saia de casa mais cedo para evitar aquele trânsito intenso, porque às vezes te deixa mais agitado, vai chegar no laboratório e vai atrapalhar. O nosso sono, ele começa a partir do momento que eu desperto de manhã. Tudo que eu faço vai construir o meu sono à noite. E por isso que na Uhum. hora lá que a gente vai avaliar, o paciente responde questionários com relação a tudo que aconteceu durante o dia, que podem, de alguma forma, influenciar no resultado. Então, outra questão muito importante, principalmente das mulheres, né, o uso de esmaltes, o oxímetro, ele pode muitas vezes não captar o sinal, e aí, às vezes, a própria paciente, naquele dia, ela marcou com a manicure, gastou lá um valor maior, e ela fica triste que ela vai ter que tirar, porque não vai captar bem. Então, assim, programou o exame de polissonografia, vá simples, tá? É um exame Aham. que o que importa é o seu sono, a gente é bonito dormindo, então não tem problema. E com isso você evita qualquer situação mais chata que possa interferir no seu sono. Eu acho que uma dúvida também muito grande é se eu devo manter meus medicamentos, né? Eu acho que também Sim, sim. isso é uma questão séria. E, de uma forma Aham. geral, a gente orienta que se os medicamentos eles não foram solicitados a suspensão pelo médico que está acompanhando o caso, o ideal é manter, mas você relatar todos os medicamentos que usa na ficha, porque o profissional que vai lá dar o exame, ele pode encontrar algumas alterações que vêm realmente do uso desses medicamentos. Quando se fala, por exemplo, de antidepressivos, medicamentos para ansiedade e tudo mais, às vezes é difícil você tirar esse medicamento, até porque, para não ter interferência no exame de polissonografia, teria que ser tirado por pelo menos 14 dias, e isso pode descompensar o quadro clínico daquele paciente. Então, na impossibilidade de retirar, que é o que acontece na maior parte dos casos, mantém-se o medicamento, mas informa isso tudo para, na hora de interpretar todos os dados, a gente poder ter relação com o possível efeito medicamentoso. Você falou de medicamentos, uma pergunta também que fazem em relação a tomar medicamento no dia do exame. Se a pessoa já faz uso da medicação é uma coisa, mas tomar no dia do exame, como lidar com isso? Porque às vezes a pessoa já está ansiosa, com medo de não dormir, e já quer tomar um remédio que não faz uso naquele dia. Fala aí, Jorge. É, Quanto isso pode interferir também no próprio sono, na arquitetura do sono, né? É complicado porque você nunca ter utilizado um medicamento, você pode ter efeitos adversos sem Sim. interferir, né? Então, às vezes, aquela história de usar o medicamento da tia, da mãe, da avó, pode trazer desconfortos. Então, o que que a gente orienta? De uma forma geral, é como se eu fosse fazer uma glicemia em jejum e não esperasse que ela viesse alterada. Então, na verdade, a gente tem que ter cuidado que, às vezes, o não dormir pode ser uma resposta também, né? Então, lógico que, por exemplo, se o seu médico, se é um medicamento que você já faz uso, e o seu médico às vezes orientou, a gente recebe muita, na própria prescrição do tipo de exame, o médico dá orientação. Olha, fazer tal medicamento se o paciente não dormir. Aí a gente fica mais tranquilo que possivelmente é um exame, é um medicamento que o paciente já utilizou, porque. E outra coisa também muito séria, Renata, é a suspensão dos medicamentos no dia do É exame. verdade. Eu tive É. um caso muito complicado no laboratório que me chamaram na madrugada para resolver de uma paciente que usava Rivotril durante muitos anos e o colega É. pediu para ela fazer o exame sem o Sim. Rivotril. E chegou no dia, ela precipitou uma crise de um possível transtorno comportamental do sono REM e caiu da cama.
E era uma Nossa, senhora, né? Então, assim, suspender o medicamento abruptamente numa paciente que usa mais de uso crônico, por exemplo, também pode causar problemas sérios. Então, a gente tem que ter cuidado tanto para fazer quanto para retirar. Acontece sim de um paciente quando, por exemplo, eu quero avaliar distúrbios respiratórios do sono e um paciente não está conseguindo dormir, às vezes pode acontecer de ser prescrito um medicamento, mas sempre sob avaliação de um médico. No caso, quando o laboratório do sono é dentro de um hospital, o médico vai avalia, ele vê as condições clínicas desse paciente, vê a possibilidade de se fazer o medicamento e o que tem a menor interferência. A gente sabe que tem uns que às vezes são indutores do sono que metabolizam mais rápido e que vão mexer menos com o que a gente chama de arquitetura do sono. Isso é possível dependendo de um caso, mas sempre a segurança do paciente em primeiro lugar, a tranquilidade de a gente estar prescrevendo um medicamento que não possa causar um efeito adverso, porque mesmo assim, alguns medicamentos que as pessoas julgam, não, isso é bem tranquilo, metaboliza rápido, ele pode causar alucinações, pode causar, por exemplo, alguns transtornos, precipitar transtorno do sono. Então, sempre isso sob orientação e avaliação do médico. interessante que a gente falou em relação aos incômodos do exame, a possibilidade do paciente não dormir, mas eu não sei se você também já vê o contrário. Eu vejo, principalmente no hospital universitário, pacientes que têm insônia e dependendo do quadro que ela vai fazer a polissonografia, que dorme melhor naquela noite, porque às vezes tem tantas preocupações em casa, às vezes filhos, enfim, a logística em casa demanda tanto, um sinal de alerta tão grande, que às vezes a pessoa, quando tira aquela noite para dormir no laboratório do sono, por mais incômodo que seja, a pessoa acaba descobrindo que talvez o problema do sono esteja mais relacionado a questões comportamentais, né? A pessoa pode associar aquele ambiente ali do quarto com os problemas dele, é o lugar que ele fica pensando todas as dificuldades, todas as complicações da vida, e quando ele sai daquilo ali, ele consegue relaxar e dormir. Isso não é tão raro, pelo contrário, a gente vê isso muito nos pacientes com insônia crônica, a gente vê que os pacientes vão para o laboratório do sono, parece que eles relaxam, eles se isolam das questões dos problemas do ambiente e dormem. Eu tive um caso super interessante durante a residência de um paciente que chegou para mim e disse que ele não dormia há 20 anos. Eu disse, não, mas você não dorme há 20 anos? Ele, não, eu vejo o dia clarear, assim, eu tenho essa percepção. E ele tinha uma história de ronco, veio com 2 polissonografias, numa ele tinha dormido 5 horas e meia, na outra 6 horas, que é maravilhoso se tratando de um laboratório do sono, né? Na verdade, é um paciente que faz essa dissociação entre o ato de dormir realmente e essa questão de você relaxar. Então, na mente dele, ele fez esse contraponto e na cabeça ele não dormia, mas ele dormia assim. Só que, às vezes, talvez um outro dia que ele não dormiu bem, ele extrapola para todas as situações e na cabeça era como se não tivesse dormido nenhum dia. E aí, isso é muito comum, é como tem pessoas também que dormem melhor numa viagem, por exemplo, do que na própria casa. Seria o mesmo princípio, né? Então, acontece bastante, sim. Certo. E aí, a gente falando dos distúrbios respiratórios, quando a gente opta por exames mais simplificados, como o tipo 3 e o tipo 4, a partir do momento que esses exames identificam eventos, a gente já pode dar diagnóstico de apneia do sono, e quando eles não identificam eventos, a gente deixa para lá ou a gente pede a polissonografia mais completa? Fala isso também, o pessoal tem bastante dúvida. Essa pergunta aí, eu acho que você é a pergunta mais importante aqui do nosso bate-papo. É, De uma forma geral, quando o exame dá positivo, a gente acaba já conduzindo de alguma forma o paciente, né? Então, assim, o tipo 3 ele tem uma cinta tóraco-abdominal, um oxímetro e uma cânula nasal na maior parte dos equipamentos. Então, com isso, a gente consegue avaliar a presença das apneias e das hipopneias, e a gente consegue também diferenciar entre as apneias obstrutivas, as mistas e as centrais. Então, você consegue ter o índice de apneia e hipopneia, né? De uma forma geral, a americana, ela costuma usar o termo índice de eventos respiratórios quando se trata do tipo 3, porque teoricamente é um exame mais simplificado e tudo mais, mas comumente a gente usa mesmo o nome índice de apneia e hipopneia quando se trata do tipo 3. Você pode sim, falando do tipo 3, diagnosticar o paciente e conduzir. Mas, por exemplo, chega um paciente que você fez um tipo 3. Primeiro você tem que saber a qualidade desse exame. É um exame que é feito em casa, o paciente que monta em si mesmo.
Então você precisa ver como está esse sinal. O profissional que está laudando o exame, analisando, ele vai ver como está esse sinal, se é um sinal que a gente pode realmente utilizar, foi durante todo o tempo de registro, se estava de boa qualidade. Estando de boa qualidade, o resultado veio negativo, a gente precisa lembrar que o sono ele é um processo complexo de muitas coisas, né? Então, se, por exemplo, esse paciente veio com um exame tipo 3 que não mostrou algo muito exuberante, mas ele tem queixas, esse paciente ele reclama de sono de má qualidade, eu acredito que a melhor alternativa é a gente seguir para um exame mais completo. Por quê? Porque a gente tem outras situações que podem levar a essa queixa de sono não reparador. A apneia é um fator mais frequente, mas a gente sabe que tem questões até do ponto de vista neurológico que podem impactar. Então, na minha opinião, a gente, num caso desse, que a gente não se sentiu amplamente confortável com o exame, a gente tem que seguir, sim, com outra avaliação. Mas, por exemplo, quando a gente fala do tipo 4, que é um exame ainda mais simplificado, que ele é um oxímetro acoplado num celular, ele não vai avaliar as apneias, as hipopneias, ele vai avaliar o processo de dessaturação da oxihemoglobina. Então, teve a apneia e a hipopneia, caiu a oxigenação do sangue, ele registra. Então, ele não vai te dar o IH, mas sim uma outra medida que a gente chama de índice de saturação da oxihemoglobina. Quando vem alterado, principalmente nos casos moderados ou acentuados, a correlação com o IH é altíssima e realmente fala muito a favor de que aquele quadro realmente seja naquele nível. Então, é importante, a gente pode até utilizar como método diagnóstico. No caso dos quadros mais leves, pode ser que seja utilizado como triagem. A gente sabe, por exemplo, que alguns eventos respiratórios, eles não vão dessaturar. Eles podem ter outra associação que nós chamamos os microdespertares, no caso das hipopneias. Então, tem paciente que pode ter muitas hipopneias e não ter muita dessaturação. E aí, se a gente fosse comparar uma polissonografia completa com um método desse simplificado, que mede somente as dessaturações, a gente teria uma diferença grande. Mas não necessariamente invalida os métodos, é só uma questão de você saber interpretar e conduzir. Então, sempre a gente aprende isso na faculdade para se levar para a vida, a clínica ela é soberana. Um paciente seu que tem sintomas muito exuberantes e o resultado veio negativo, você precisa seguir na investigação com um método mais completo. E lembrando também que alguns portadores de certas doenças, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Então, aquela obesidade muito extrema, doenças neuromusculares, o uso de certos medicamentos que possam atuar no sistema nervoso central, no ponto de vista respiratório, a gente tem que pensar se, de repente, o benefício maior não é logo ir para o exame completo. Então, essas dúvidas elas sempre vão permear e a gente vai particularizando. É lógico que se o seu paciente ele não tem condições de fazer uma polissono e ele é obeso, mórbido, vamos lá, vamos fazer o método simplificado, não tem nenhum problema. Mas quando na possibilidade a gente pode pensar em seguir para o método completo. Eu te perguntei isso porque às vezes é interessante o paciente e o profissional saber que às vezes a gente precisa complementar, ou seja, a gente tentou abreviar aquele diagnóstico, mas em alguns casos ainda assim a gente vai precisar fazer uma polissono completa. Ou até mesmo a própria polissono completa, dependendo do caso, mesmo tendo um técnico e tendo tudo lá direitinho, às vezes também não sai de boa qualidade, e às vezes a gente precisa repetir um exame ou outro. Claro que a gente faz tudo para não precisar repetir, mas é bom falar isso, porque às vezes a pessoa acha que não, já pedi, já fez esse exame e agora não vou fazer mais. E assim, claro, a maioria das vezes não precisa, mas como você mesmo já explicou, em alguns casos a gente precisa complementar isso quando não está batendo, né? Ou quando não fica de boa qualidade. E parece assim que a gente só tem uma chance na vida, né? Se não for nesse exame, a gente não pode mais repetir. E, na verdade, não funciona bem assim. A gente sempre trabalha, quem trabalha no laboratório do sono, o que mais dói na gente é quando precisa ser repetido um exame. Por vários fatores, inclusive o desconforto do paciente, os custos que isso vai acarretar. Então, é uma equipe muito bem treinada e isso diminui bastante. Mas sempre tem um ou outro que vai ter bastante dificuldade para se realizar o exame, tecnicamente falando. Então, a mesma coisa para um exame desse domiciliar. Se tem alguma situação não te respondeu, não é o fato de você ter feito o exame simplificado e dizer assim, agora se não respondeu aqui, não faço mais outro.
Não, em qualquer área da medicina, de uma forma geral, a gente segue um fluxograma que vai nos orientando como seguir, como avançar. Eu acho que a grande questão é o que eu quero saber e se o que eu quero saber foi respondido. Se não foi respondido, a gente tem que seguir avaliando. Eu acho que a gente vê muito isso, principalmente quando eu recebo polissonografia para avaliação de insônia, né? E a gente sabe, assim, que a insônia, ela depende de várias avaliações. A polissonografia, ela pode ser um instrumento importante, mas principalmente para afastar causas que estejam associadas. Mas o fato, às vezes, o paciente, como você mesmo falou, o paciente tem insônia e ele dorme muito bem no laboratório do sono. Isso não quer dizer que esse paciente não tenha insônia. Naquela noite, e eu sempre falo que a polissonografia não é o filme da sua vida, ela é uma fotografia, ela é uma noite, né? Então, se Uhum. é como se eu pegasse uma foto do Instagram de qualquer pessoa e dissesse assim: descreva esta pessoa a partir desta foto. Então, assim, eu posso tirar informações completamente equivocadas se eu não perguntar quem é a pessoa, se eu não perguntar os hábitos dela. A mesma coisa a polissonografia. Então, é uma noitezinha ali. Se a gente pudesse fazer 3 noites seguintes, seria ótimo, mas não é a realidade financeira e nem de lugar nenhum no mundo. Então, a gente tira uma noite, avalia, mas isso dentro de um contexto clínico e que vai nos dar segurança para conduzir melhor esse paciente cada vez de uma forma mais assertiva, né? Joia. E aí, aproveitando também esse gancho, para a gente falar dos tipos, não só do tipo 1 a 4, mas quando algum profissional vai pedir, né, a polissonografia basal, como você falou, ou polissonografia de noite inteira, que é essa que a gente está falando, do laboratório do sono, e que também existe a polissonografia para titulação do CPAP. E aí que o pessoal se perde mesmo, porque não entende muito o que é isso, né? A gente fala tanto titulação, CPAP, e muita gente não tem isso na rotina. Então, explica para a gente, o paciente fez diagnóstico de apneia nesse exame de noite inteira, e aí a gente encaminhou ele para fazer essa titulação do CPAP. Explica mais ou menos como funciona esse exame e se vocês estão fazendo pós-pandemia, como é que está funcionando. Então, esse exame, ele é muito feito na prática, e eu vou falando aí antes da pandemia, depois a gente chega nessa parte, mas para que é esse exame, né? Imagina que o paciente tenha já o diagnóstico, ele tem a apneia do sono. E o melhor tratamento ali definido pelo colega foi o CPAP. É um paciente que não tem indicação de cirurgia, ou o grau dele de apneia precisa que seja uma intervenção mais imediata, então foi o CPAP decidido por ele. Então a gente tem algumas formas de se realizar a adaptação desse paciente. Uma delas é você levar esse paciente para um laboratório do sono e fazer uma avaliação, uma polissonografia e ir ajustando a pressão do equipamento de acordo com a necessidade. E esse paciente vai controlando os eventos, aí no final a gente analisa o exame e diz assim, olha, com uma pressão, por exemplo, de 9, ele controlou os eventos respiratórios. Então esse exame a gente chama polissonografia para titulação de CPAP. E eu já vi todos os nomes possíveis, assim, sabe? Já vi polissonografia para abertura da via aérea, polissonografia, e às vezes é difícil da gente entender no dia a dia. Então, assim, fica a dica, né? Inclusive, às Uhum. vezes, você pode até colocar polissonografia para titulação de aparelho de pressão positiva, porque pode ser um BIPAP, pode ser qualquer outro Sim. equipamento, né? Então, isso você acaba não errando e fazendo com que o exame seja mais tranquilo. Existe uma outra Uhum. modalidade de exame, que a gente acabou não falando, que é o exame Uhum. que a gente chama split night, né? Uhum. Que quem lauda exame em laboratório do sono não gosta muito, porque às vezes ele dá um pouquinho de trabalho. O que seria esse split night? É um exame em que metade da noite o paciente ele é avaliado se ele tem distúrbios respiratórios e se caso tiver, a partir da metade da noite já inicia o processo de ajuste do CPAP nesse paciente. Então é metade da noite sem, metade da noite com. O problema desse exame, né? Que a solução é que quando o paciente realmente tem muita apneia, a gente resolve numa só noite, ele já sai ali com a titulação da pressão, que cada pessoa tem uma pressão para si mesma de controle dos eventos respiratórios. Mas é muito comum do paciente que faz esse tipo de exame chegar no nosso consultório e dizer assim, doutora, qualquer coisa, mas não põe aquele negócio daquela máscara na minha cara de novo, não, porque eu não quero nunca mais ver. Porque ele não estava preparado para aquilo, né? Às vezes a máscara não é a mais confortável. O laboratório do sono, às vezes a gente não tem muitas opções de máscara. Às Uhum. vezes ele não estava nem sabendo
que ele ia fazer um exame que ia colocar uma máscara, e isso acaba, às vezes, queimando uma possibilidade de terapia ou dificultando essa adesão. Então, particularmente, é um tipo de exame que é reconhecido, muita gente faz, mas particularmente eu não gosto muito, mas é uma questão pessoal, e até porque eu acho, às vezes, pouco tempo para a gente chegar numa titulação da pressão ideal, mas realmente é um exame muito solicitado. E aí veio a pandemia, né? E agora? Então eu tive muitos problemas nos hospitais, assim, porque primeiro os laboratórios do sono nem puderam funcionar, né, para início de Uhum. conversa. Quando voltaram os laboratórios do sono, dentro de regras muito bem específicas, Estabelecido. uma das questões foi a titulação de CPAP. Então, na verdade, algumas regras para a titulação, elas pedem que o equipamento seja higienizado, que ele fique separado por no mínimo 72 horas, enfim. Isso acabou inviabilizando a realização da titulação em laboratório em muitos locais. Pelo menos os laboratórios que eu estou trabalhando, a gente não está realizando a titulação. Ah, Jorge, então quer dizer que os pacientes que têm apneia do sono agora, eles não vão mais usar CPAP e não vão tratar. Não, muita calma nessa hora. O profissional de medicina do sono ele está capacitado a fazer essa titulação de outras maneiras, né? Pode fazer em casa, com equipamento alugado, com questões mais seguras, né? A gente consegue, hoje os equipamentos Uhum. CPAP, eles permitem monitoramento remoto, então a gente pode, inclusive, Uhum. até fazer ajustes à distância, enfim. O fato é que a gente está mudando a nossa forma de titular isso. Se a gente fazia mais em laboratório, agora a gente está fazendo mais em casa. E assim, o importante é que o paciente seja acompanhado e que seja tratado. E o profissional de medicina do sono, ele está tranquilo para conduzir isso de uma forma segura. Ótimo, era isso mesmo que eu queria que você falasse, porque tem toda essa questão, então a gente continua titulando, continua tratando os pacientes, mas realmente mudou um pouquinho esse fluxo temporariamente e vamos ver como que vai ser, né, nos próximos meses, anos, nos próximos momentos. E aí você falou da split night, eu queria também ressaltar essa questão de, às vezes, um dois em um, né? O paciente vai fazer É, o diagnóstico na metade da noite e a titulação na segunda metade. Vantagem, em uma noite só resolveria o problema, teoricamente. Desvantagem, até o próprio diagnóstico pode ser subnotificado, subdiagnosticado, porque, como nós sabemos, na segunda metade da noite, o sono REM ele prevalece mais, então, teoricamente, o paciente teria mais chance de fazer eventos. E, enfim, como você falou também, às vezes o paciente acaba tendo a exposição à pressão muito grande, já tipo, na mesma noite, muita informação, e aquilo acaba não sendo tão legal. Então, eu também estou com você e não é um exame que eu me sinto muito confortável com ele. Eu prefiro em dois momentos mesmo. Então, até era só para esse porque adendo. como você falou, o sono não é igual durante toda a noite, né? Uma noite de sono ele muda muito. Então a gente pode subvalorizar ou até supervalorizar, dependendo do que vai acontecer. Então a gente tem que ter cuidado, porque o split night às vezes pode. Eu já recebi pacientes que na hora que estavam dormindo, eles foram despertados para colocar o CPAP e não dormiram mais. E aí, então comprometeu o exame. Então a gente tem que ter cuidado que na prática ele não é tão bonito assim de acontecer, não é tão simples assim de acontecer essa modalidade de exame. E aí uma curiosidade minha mesmo, em termos de eficiência do sono, né? A gente sabe que a eficiência do sono é o tempo que você dormiu mediante o tempo do exame, que o exame te disponibilizou para dormir. E aí você, independente da eficiência do sono, mesmo que o paciente não tenha dormido muito bem, ele tendo feito vários eventos de apneia, isso já é o suficiente para a gente dar o diagnóstico. E o inverso, um paciente com uma suspeita grande, com eficiência do sono baixa, e aí a gente ficou na dúvida se ele é uma moderada, uma leve mesmo, ou se foi porque ele não dormiu muito bem naquela noite. Aqueles impasses que a gente passa. Pois é. Esses impasses a gente passa todos os dias, porque como é um exame difícil de repetir, né? Então, às vezes, o Aí paciente você chega fica. com. Eu tive um caso super interessante que o paciente não dormiu, teve eficiência do sono super baixa, e eu não era o médico dele, e a médica disse assim: olha, você precisa repetir para titular, uma titulação. E o paciente me ligou para o laboratório e disse assim: eu quero fazer um exame que eu tenha garantia que eu vá dormir. Né? E a gente não tem. É como fazer o exame um hemograma pedindo para ele vir normal, não tem como. Ou você Sim, está normal ou não. Mas assim, é o seguinte, como você bem explicou, a eficiência do sono é uma relação matemática, então é o tempo que você dormiu pelo tempo de registro.
Então a gente tem ali um tal de uns 50%, que seria o mínimo necessário, mas na Uhum. verdade é o seguinte, o ideal é que tenha uma maior quantidade de horas possível, né? Então você pega um paciente com apneia grave e que enquanto ele dormiu, ele apresentou mesmo um evento atrás do outro e ele tem uma clínica muito sugestiva, às vezes você fica confortável já para iniciar um tratamento, Sim. mesmo que ele tenha uma eficiência do sono mais baixa. Mas também acontece o caso do paciente que tinha uma clínica muito sugestiva e ele dormiu só 30% da quantidade do tempo de registro. E aí, e nesse tempo, ele não fez tudo, ele não teve tantos eventos assim por vários motivos, porque às vezes a gente sabe que a apneia se apresenta de formas diferentes. Então, às vezes, aquele paciente tem uma apneia de posição, e durante aquele momento ele estava na posição que menos favorecia ter eventos respiratórios. Ou, Uhum. às vezes, a gente vê muito em mulheres que têm apneia em sono REM, e ela não fez sono REM durante a noite. Sim. E aí, realmente, isso pode impactar na nossa interpretação. Então, sempre quando tem uma eficiência do sono muito baixa, a gente tem que ficar atento, e eu sempre recomendo no laudo para relacionar muito com a clínica do paciente, porque principalmente quando vem negativo, né? Quando não vem, ou então vem um quadro muito leve, a gente fica realmente com o coração na mão, sem saber como lidar. Então, nesses casos, que o paciente, se o paciente não tiver uma clínica muito sugestiva, a gente pode até, tudo bem, pode ser que seja realmente uma leve, mas se o paciente for, a gente tem que pensar na possibilidade de repetir esse exame ou até mesmo de fazer um método simplificado para complementar, né, que é uma opção. Porque às vezes esse Uhum. paciente ele pode ter dificuldade de lidar com o laboratório do sono, né? Verdade. E uma coisa importante é que o laboratório do sono ele funciona no horário fixo, independente se o seu Uhum. horário de dormir é 2 horas da manhã, vão ligar lá o equipamento às 10. Então, às vezes isso pode piorar, dependendo do perfil do paciente. Maravilha, acho que a Simone Ramalho, aí, fisioterapeuta, tinha perguntado sobre isso, e eu acho que a gente respondeu. Eu queria que a gente falasse, nossa, o tempo está passando super rápido, tem tanta coisa, mas falasse um pouquinho das peculiaridades do exame na criança. Porque muita gente pergunta se eu faço, pergunta se faz em todo lugar, e aí ele gera muita dúvida, porque a gente não pede polissonografia na mesma frequência que a gente pede no adulto, mas que o exame pode ser feito sim em criança, quando tiver indicação, e em centros que fazem esse exame nessa idade, né? E fala só um pouquinho dessas diferenças. A gente que lauda o exame de polissonografia, às vezes a gente foge um pouquinho do exame de criança, porque realmente o que acontece? A criança, o sono vai mudando muito. O do adulto é uma coisa mais consolidada. Então, do ponto de vista neurofisiológico, a criança vai amadurecendo numa velocidade maior. Então, fazer um exame de um recém-nascido é de uma forma, depois dos 6 meses de outra forma, um ano e assim vai. Então, de uma forma geral, a gente não encontra laboratórios do sono com muita facilidade que façam o exame de todas as faixas etárias infantis. Às vezes faz Uhum. uma criança a partir de 6, 7 anos, e que o sono já está um pouco mais parecido com o do adulto. Mas, de uma forma geral, o que a gente sofre de um problema? As crianças elas são negligenciadas nesse ponto. Então, por exemplo, a gente que é otorrino, a criança, se ela já tem questões clínicas sugestivas de apneia do sono, pausas respiratórias, ronca muito, ela já tem alteração de comportamento, e aí vem com um exame físico sugestivo, a gente faz um exame de imagem, mostra lá que ela tem uma hipertrofia adenomidaliana, a gente já diagnostica a partir da parte clínica e já vai para uma intervenção. Por quê? Porque às vezes, se a gente for a porcentagem de crianças que têm esse problema e a possibilidade de esperar um exame diagnóstico com uma polissonografia para essa faixa etária, poderia atrasar, o prejuízo seria muito maior. Mas os parâmetros são diferentes da criança, mas lembrando que algumas crianças precisam fazer esse exame, independente de qualquer coisa. Por exemplo, quando a gente pensa em hipoventilação alveolar central, que são alterações genéticas que podem levar a criança a diminuir muito a oxigenação durante a noite, alterações do ponto de vista neurológico, que às vezes tem crianças que têm alterações de comportamento enquanto estão dormindo e podem ser crises epilépticas, crises Uhum. convulsivas que se manifestam durante o sono e fazer um exame de polissonografia pode ser o divisor de águas aí no tratamento. Então, de uma forma geral, não é um exame tão fácil de se encontrar, mas tem casos específicos que a gente não vai poder abrir mão realmente na avaliação.
Ótimo, foi ótimo você falar isso. E aí, George, chegamos ao final, mas eu quero que Conversamos muito. você demais, mas eu acho que a gente abordou bastante coisa, deu para. Olha, tem alguém perguntando aqui, a polissono domiciliar seria mais viável para crianças do que da clínica do sono? Olha, Hércules, depende de vários fatores, viu? Porque, de uma forma geral, quando você tem uma equipe muito bem treinada, você consegue fazer os exames no próprio laboratório, respondendo muito bem, mas você pode fazer sim em casa, vai depender realmente do quanto essa criança teria dificuldades, né? Então, a gente precisa saber a faixa etária, o acompanhamento, o quanto que é a dificuldade dessa criança. Mas hoje, de uma forma geral, eu estou vendo uma demanda bem crescente de exames domiciliares, até pela praticidade, até para você Uhum. responder por um grupo aí de ritmo biológico que não se encaixaria dentro do laboratório, e aí o exame domiciliar deveria ser pode ser uma opção muito interessante. Quando usar o BIPAP? É uma boa pergunta. O BIPAP ele pode ser utilizado em diversas situações, por exemplo, hipoventilação da obesidade, em algumas apneias centrais, algumas doenças neuromusculares, se precisa do BIPAP, por quê? Porque o BIPAP ele tem um ajuste de pressão inspiratória e expiratória, então ele vai dar um suporte diferenciado para determinadas doenças. A gente pode usar o BIPAP, pode usar até um CPAP inicialmente em algumas doenças, e caso não responda, você pode evoluir para um BIPAP, né? Mas vai depender de uma série de critérios. Então, assim, de uma forma geral, a gente tem uma orientação, mas que a gente vai ali sentindo o clima, vai avaliando esse paciente clinicamente, e aí a gente pode lançar a mão num primeiro momento do BIPAP ou do CPAP, dependendo do caso. Certo. E aí eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal sobre a polissonografia e falasse também do curso que você oferece, né, sobre interpretação. Quem sabe aí novos alunos surgem. Pessoal, não tenham medo da polissonografia, tá? É um exame muito importante. A gente que é profissional da área do sono, a gente vê tanta coisa nesse exame que vocês não têm ideia e que Verdade. é fundamental para realmente a gente poder atuar de uma forma mais precisa no diagnóstico, né? Então, eu tenho um curso que a gente trabalha essa questão de como interpretar clinicamente o exame, porque isso é uma dificuldade para todo mundo. Então, é um curso que sempre a gente, quase que mensalmente, tem feito aí turmas, oportunidades de falar isso. E já de antemão, eu quero agradecer, Renata, por toda essa oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu conversar de uma forma para simplificar e desmistificar, né, todas essas questões Foi aí da sim. polissonografia. Então, já fica a minha gratidão de antemão. Obrigada a você, George. Obrigada aí, pessoal, que acompanhou a gente. Estou muito feliz. Acho que a gente abordou tudo. E vamos lá, continuar aí disseminando o sono. Já já chega a Semana do Sono. A gente vai participar de mais eventos por aí, né? Um É, abração, boa noite de sono para todos. boa noite de sono para todos, né? E até mais. Até mais, George. Tchau, tchau, Até mais, pessoal. Renata. Obrigado. Obrigada a você.